das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, e apacentava ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai José. Trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. E sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhe: ouve, peço este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atendo molhos no meio do campo, e eis que o meu olho se levantou, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu olho. E então disseram-lhe seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás e terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais aborreceu por mais sonhos por suas palavras. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Esta noite eu venho aqui para falar sobre um jovem chamado José, que tinha ali na Bíblia agora um jovem sonhador. E falar para vocês, meus irmãos, que ali José, ele apacentava ovelha ali no pasto com seus irmãos, e seus irmãos, eles tinham inveja dele, porque ele era um filho querido para seu pai. E ali, porque José era um filho obediente a seu pai, o que seu pai pedia para ele fazer, ele ia e fazia com amor, com carinho, e também ele não desobedecia ao seu pai. Aleluia! E eu tenho certeza, eu acho que ali os seus irmãos faziam coisa errada, ali que não agradava ao pai deles. E ali naquele lugar, eles armaram um plano para matar José. Eles arquitetaram um plano ali para tirar a vida daquele jovem, porque o pai dele fez uma túnica e deu aquela túnica a eles. Aquela túnica causou inveja entre seus irmãos. E eles arquitetaram um plano para tirar a vida de José ali naquele lugar. E eles jogaram José num poço. Eles lançaram ele ali num poço. Mas eu quero dizer para vocês que a semente, quando ela é boa, ali José era uma semente. Eles jogaram ele num poço, ali num buraco. E aquela semente germinou agora ali José. José não morreu. Eles venderam também, pegaram José e venderam ele como escravo. José foi vendido como escravo ali pelos seus irmãos. E José foi levado ao Egito. Aí chegando ali, naquele lugar, Potifar comprou ele. Então ele foi comprado. E José foi um jovem sonhador, escolhido por Deus para um grande propósito. No entanto, antes de ver os seus sonhos se cumprirem, ele enfrentou rejeição, traição, prisão. Mesmo jogado no poço, José não perdeu a fé, pois o propósito de Deus não morre nas dificuldades que parecia o fim, e era na verdade o início de um grande plano. O poço não é o fim, o começo do propósito. Os irmãos de José lançaram no poço e inveja aos seus sonhos. O poço representa solidão, desespero, mas não o fim do plano divino. Deus usa até os momentos mais escuros para nos preparar. Quando tudo parece
José foi vendido como escravo ali naquele lugar. E quando José foi vendido ali para Potifar, José, e tudo que ele tocava prosperava. Tudo que ele fazia ali naquele lugar prosperava. E aquilo ali, e aconteceu depois, aleluia, que ali naquele lugar a mulher do seu servo quis se deitar com ele, mas só que ele não se rendeu ao pecado, ele não caiu ali na cobiça, ali naquela hora, ali naquela mulher, ele não caiu naquela tentação, naquele pecado. E aquela mulher ali acusou ele dele ter querendo mexer com ela, mas aleluia, ali José pegaram ele e prenderam ele, mandaram ele para o cativeiro, prenderam ele, meus irmãos, na prisão. E aconteceu depois estas coisas que pegaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra seu senhor. E o rei do Egito indignou-se muito contra os dois anuncos, contra o copeiro bom e contra o padeiro. E ali naquele lugar, meus irmãos, foi para aquele lugar ali o padeiro e o copeiro, que tiveram um sonho. E eles estavam ali naquele lugar, preocupados com esse sonho, agora eles estiveram ali naquele lugar. E eles não sabiam interpretar aquele sonho. Mas ali, José foi até eles e, através de Deus, interpretou o sonho daqueles dois. E um seria morto e o outro voltaria a servir ao rei. De novo, voltaria a dar vinho ao rei. Mas só que ele falou para o copeiro, né? Quando ele estivesse lá, para ele se lembrar dele, falasse dele para o rei, para que tirasse ele daquele lugar, que ele não viesse ficar ali naquele lugar. E aconteceu também o que aconteceu ali quando ele falou para o copeiro e para o padeiro. Ali foi tirada a vida do padeiro e o copeiro retornou a seu trabalho, voltou a fazer o que ele fazia ali de novo. E Faraó teve um sonho ali que ele se perturbou com aquele sonho. Ele chamou seus magos, chamou seus bruxos, e ninguém conseguiu revelar, falar o que era o sonho dele. A qual, onde ele estava ali deitado, ali ele pegava um sono e vinha 7 vacas gordas. E depois apareciam 7 vacas magras. E essas 7 vacas magras, elas devoravam as 7 vacas gordas. E ali ficaram as 7 vacas magras, elas continuavam do mesmo jeito. E ali ele acordou e ele voltou a dormir de novo. Ele teve outro sonho, a qual tinha 7 espigas boas, fartas, ali. E ali naquele mesmo instante brotavam outras 7 espigas secas, a qual devorava aquelas outras 7 espigas boas, mas só que ela ficava do mesmo jeito de novo. E ele procurou a quem revelasse aquele sonho para ele. E ali naquele lugar, aí o copeiro pegou e se lembrou de José, a qual estava lá na prisão. Aleluia! Faraó mandou chamar José. E José veio até ele e disse que não era ele que revelava o sonho, mas sim era Deus que falava para ele. E José falou para ele que ali os sonhos dele significavam o mesmo sonho que ele tinha, significava as mesmas coisas. Que ali no Egito haveria 7 anos de fartura, mas depois disso haveria 7 anos de miséria, 7 anos que não teria nada ali naquele lugar mais para eles comerem. Mas só se o rei pensasse bem, e ele escolhia um para colocar, para administrar ali aqueles grãos, para administrar aqueles trigos, que ia dar certo. E ali o Egito não ia sofrer. E o rei procurou um para colocar ali. Mas só que ele olhou ali no meio. Ele não achou ninguém digno para colocar. E ali ele colocou José como governador do Egito. Colocou José para tomar de conta daquilo, porque ali onde tudo que José fazia prosperava.
quiseram atrapalhar seu sonho. Quero falar para vocês que a inveja, ela pode até tentar me matar, a inveja do próximo. Mas só se a gente tiver Deus na nossa vida, não acontece nada. Porque se a gente tiver fé, a fé, ela que a palavra de Deus fala, que ela move montanha. E Deus transformou a traição em rejeição. Aleluia! Foi vendido como escravo, mas Deus estava com ele. O que fez os irmãos para construí-lo, Deus usou para conduzi-lo ao Egito. O inimigo pode tentar atrasar, mas não pode cancelar o que Deus planejou. A injustiça, a traição não anula os planos de Deus. Ele transforma cada ferida em degrau para o cumprimento do propósito. Então, ali, o mal que os irmãos de José fizeram para ele se transformou em bem. Tem ali para se cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. E Deus cumpriu tudo aquilo a qual ele tinha prometido para José. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus ele é maravilhoso. Às vezes acontecem certas coisas na nossa vida que muitos de nós, a gente fica murmurando, perguntando para as vezes, não é nem murmurando, perguntando para Deus por que está acontecendo isso na nossa vida. Mas certas coisas acontecem na nossa vida porque é para se cumprir aquilo que Deus tem prometido para nós. Que nem ali quando eu morava ali no Pará, entende? Eu vivia ali numa vida a qual só era Deus por mim ali naquele lugar. E um dia Deus usou meu pai e falou que ele me tirar ali daquela terra estranha, ali daquela terra, ia me trazer para uma terra estranha onde eu não conhecia ninguém, para poder se cumprir aquilo que Deus tinha prometido para mim. E eu não entendia qual era o plano de Deus na minha vida. Entende? E graças a Deus, hoje eu estou aqui, mas ainda não sou pregador da palavra de Deus, ainda estou tentando. Eu fui criado no pai evangélico, mas só que quando eu criei certa idade, eu queria ser dono do meu nariz e foi onde eu quebrei a cara. Entende? E falar para os irmãos que o propósito e os planos que Deus tem na nossa vida, pode até demorar, mas ele se cumpre na nossa vida. Se a gente fazer por onde? Porque tem muita gente que fala que a gente só morre quando o plano de Deus se cumprir na nossa vida. Mas só que isso não é, eu tenho para mim que não é verdade. Se a gente não fazer por onde, não vai se cumprir o plano de Deus na nossa vida. Aleluia. O plano de Deus na nossa vida não vai se cumprir. A gente está na rua bebendo, se prostituindo. Se a gente não procurar a casa de Deus, para que se cumpra aquilo que Deus tem prometido para nós, não vai se cumprir na nossa vida. Eu não vou pensar, entendeu? Porque a gente tem que fazer a vontade de Deus. Olha o que Deus fez com José. José foi traído ali pelos seus irmãos. José foi vendido como escravo. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele se tornou governador do Egito. Aleluia! Acho que ali naquele lugar, quando seus irmãos veio até ele de novo, ele conheceu seus irmãos. Aqui, assim, quando assim, muita gente que não tinha coragem de perdoar, dar o perdão a qual José deu aos seus irmãos. Perdoar. Por que ele perdoou? Porque ele tinha Deus no seu coração, ele tinha Deus no seu coração. Porque não foi fácil o que aconteceu com ele. Ali, na sua idade de 17 anos, seus irmãos tentaram matar, mas só que não mataram, jogaram ele num poço. Aí tiraram ele daquele poço, venderam ele como escravo. Ali, tudo aquilo que aconteceu na vida dele era o propósito de Deus para se cumprir as coisas do propósito de Deus na vida dele, meus irmãos. E às vezes também, como eu falei, acontece mais na vida da gente, que a gente precisa tanto para Deus. Hoje, graças a Deus, eu sou grato a Deus pela oportunidade a qual Ele me deu. Deus está aqui. Deus está aqui. Também sou grato ali também, meu pastor, ter dado essa oportunidade para mim estar aqui pregando. Que Deus tocou no coração dele também. Porque é o plano de Deus na minha vida. Tem que ter também, mas a gente tem que procurar. Às vezes a gente tem dado muita atenção para o trabalho. Eu estou dizendo que você veio palavra primeiro para mim. Às vezes
para estar aqui. Eu também já tive rejeição da minha família. Eu já tive rejeição. Até hoje, eu ainda sofro rejeição no meio da minha família. Mas só que isso eu não me abalo com isso. Por quê? Porque eu tenho Deus no meu coração. Eu tenho Deus na minha vida. Eu morava num lugar onde ninguém me gostava. Nem minha família. Não tem por causa da vida que eu vivia. Eu perdi a confiança neles. Eu perdi a confiança deles e de passado não me valorizar mais. Mas só que Deus ele tinha um propósito e um plano na minha vida. Ele me tirou de lá e me trouxe para cá para poder se cumprir. Porque se eu ficasse lá, ele não ia se cumprir. Porque a amizade que eu tinha, do jeito que eu andava, para dessa não era para vestir mais nem os ossos. Porque pelejar não foi nenhuma nem duas vezes para tentar tirar minha vida. Mas Deus ele nunca autorizou. E hoje, graças a Deus, eu estou aqui, cumprindo aquilo que Deus prometeu para mim, está se cumprindo. Devagarzinho, hoje é a terceira vez a qual eu estou pregando. Aleluia! Primeiramente, Deus tocou no coração dele para me estar trazendo a palavra. E eu sou grato a Deus, sou grato à minha vida do pastor. Confiado no meu chamado. Deus tem me dado uma família maravilhosa, está aí minha esposa, está aí meus filhos, tenho meu trabalho. Deus ele me trouxe lá naquele lugar, cheguei aqui, eu sofri. Por que foi que eu sofri? Por causa que eu não quis ouvir, eu não quis obedecer o que Deus tinha passado para mim antes de eu vir para cá. Eu cheguei aqui, me ajudei com certa amizade, a qual eu caí de novo no fundo do poço. Oh Deus! Mas Deus ele me deu a segunda chance e me tirou de lá. Obrigado! E eu estou aqui hoje. Eu estou pregando a palavra de Deus, sou grato a Deus também. E dizer ali para o irmão também que Deus é que o Senhor. Nem não trouxe o Senhor em vão para esse lugar. Ele trouxe o Senhor porque ele tem algo. Tem para entregar para o Senhor nesse lugar. Ele trouxe o Senhor de lá que não falei para o Senhor ontem. Lá onde quando eu cheguei lá com o Senhor. Que ele trouxe o Senhor lá daquele lugar para quê? Porque lá tem uma igreja lá em Itaberaí. Eu vou levar um irmão para lá. Está precisando dos irmãos também para congregar lá. Deus está trazendo gente de fora para congregar aqui nesse lugar. Assim como ele trouxe o Senhor. Ele trouxe porque ele tem algo na sua vida. E não preocupa, que Deus ele é com o Senhor, é com a sua esposa. Aleluia. E eu sou grato a Deus por tudo mesmo que ele tem feito na minha vida. E desde já eu quero agradecer a oportunidade. Primeiramente a Deus, depois o pastor tem confiado aqui de estar aqui hoje pregando a palavra de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória! Glória a Deus, né? Palavra abençoada. A gente tem dado a oportunidade de com Jonathan. E o que ele falou ali é fato. Para que Deus ele venha sobressair sobre a nossa vida, a gente tem que perder a nossa vida. Perder a nossa vida por amor de Jesus. Não tem como Ele fazer o sobrenatural na minha vida se eu só dou migalhas para Ele. Não tem como Deus fazer algo sobrenatural na minha vida se eu só dou o que sobra para Ele. Eu não dou nada de valor para Jesus, eu não entrego nada que me custe alguma coisa, eu só dou o que sobra para Ele. Aquilo que sobra, entrego no altar de Jesus. E tudo que sobra, aleluia, quando Jesus vira aquilo, fala assim: meu filho, você pode mais, você consegue mais, se entrega mais, busca mais, porque Jesus ele quer abrir a porta para você, Ele quer fazer você se sobressair sobre os seus, como fez com a história de José. Quando pensaram que tinha matado, aleluia, Faraó criou um carro que nunca existia no Egito, um governador, e Deus faz isso com a vida do ser humano. Quando ele tem retidão, quando ele busca, ele entrega, ele faz acontecer na vida do ser humano. Ele faz acontecer.
mas é necessário entrega, dedicação, é necessário busca. Se não haver isso, irmão, a gente vai ficar de glória em queda, de glória em queda. Um dia tá bom, outro dia tá ruim. É igual lá em São Paulo, que fala muito galinha de Angola, que anda com a cabeça para baixo, falando o quê? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. É assim que a galinha faz. Se mostrares frouxo no dia da angústia, a minha mãe falou isso para mim: a sua força será pequena. Eu liguei para minha mãe desesperado, triste, aborrecido. Ele falou para mim assim, a coisa que eu menos queria ouvir: se você for frouxo, você não vai conseguir vencer. Se você não buscar, você não vai conseguir vencer. O inimigo vai sobressair sobre a sua vida. Nós possamos ficar com essa palavra em nome de Jesus. E antes de finalizar, eu queria que a Sofia louvasse para nós antes da gente ir embora, amém? Ela foi buscar ela hoje lá, ela ama cantar. Eu quero investir nessa criança, eu quero investir nessa princesa, porque todos aqueles que vêm a mim, que querem ter oportunidade, eu não lanço fora, eu dou oportunidade, né? E ela tem se mostrado uma bênção, né? Juntamente com a tua mãe que está trabalhando. Nós perguntamos para ela se ela queria vir, ela falou: não, eu quero vir. E nós passamos lá para buscar ela, né? O louvor é só o começo, viu, Sofia? Depois eu também, o tio pastor vai pedir para você ler a palavra também, porque tem ministério, tem chamada ela para a palavra. Aleluia, pode vir, glória a Deus. Depois do louvor a gente vai para nossas casas, tá bom?